inteligência e você vai facilitar muito a sua vida em muitas situações. Então o que acontece? Quando você percebe que nas leis da física, nas leis da natureza, existem segredos que facilitam a sua vida. Na sua vida espiritual, na sua vida com Deus, na sua vida de espiritualidade, você também deve conhecer os segredos. E São Luís começa o livro dizendo: eu vou te revelar um segredo magnífico, grandiosíssimo. Mas, quando você acabar essa formação, se ajoelha, se você não tiver nenhum problema de joelhos, claro, diante do Senhor, e diga: Senhor, eu sou um grande pecador. Não permita que conhecer esse segredo seja para minha perdição, mas que seja para minha salvação. Ele diz: não seja curioso de querer conhecer esse segredo só por curiosidade, mas que seja uma decisão para valer pela santidade, porque a palavra de Deus vai nos dizer que se a gente conhece, mas não procura viver o que conhece, não usa daquilo que Deus nos dá, nós estamos buscando nossa própria condenação. Os reis magos chegaram em Jerusalém e o rei Herodes perguntou: aonde vai nascer o Messias? Os escribas e os fariseus tinham conhecimento e disseram: olha, está escrito no profeta Miqueias, capítulo 5, que ele vai nascer em Belém de Judá. Mas os reis magos encontraram Jesus. E aqueles que conheciam a palavra não encontraram, porque não quiseram ir atrás. Não interessava para eles. Então você vai conhecer esse segredo, mas não de modo a ficar algo guardado na gaveta, de ficar algo para você jogar fora. Não, é algo que você precisa usar. Porque a quem muito é dado, muito será cobrado. Deus quer te dar esse segredo como um meio de santidade, como um meio de santificação. Eu vou repetir para você, é um caminho mais fácil, mais curto, mais seguro, mais perfeito. Você vai receber uma arma tremenda na sua batalha espiritual. Mas São Luís diz: não por curiosidade, com muita humildade, peça ao Espírito Santo para te abrir o coração, para receber bem esse segredo e colocá-lo em prática. Pessoas que vivenciaram esse grande segredo e que leram esse livrinho, na verdade, eu poderia pesquisar muito mais santos que se santificaram lendo esse livro, como o próprio São Luís de Montfort, Santa Teresinha do Menino Jesus, Santa Gema Galgani, São Padre Pio, São João Bosco, São Maximiliano Maria Kolbe. Toda a inspiração da entrega total dele a Nossa Senhora veio desse livrinho. O fundador da Legião de Maria, Frank Duff, Carlo Acutis, São João Maria Vianney, Frei Galvão, São Pio X e muitos outros papas, muitos outros santos, em especial São João Paulo II, foi o grande responsável pela divulgação do Tratado da Verdadeira Devoção. Então, vamos lá. Esses 2 livros são a base do que a gente vai vivenciar nesses tempos agora. Esse aqui é o Tratado da Verdadeira Devoção, escrito por São Luís Maria em 1712, e esse livro, ele profetizou, está escrito no próprio livro, que Satanás iria ter um ódio tão grande por esse livro, que iria fazê-lo ficar escondido durante um bom tempo, iria conseguir isolá-lo das pessoas, escondê-lo, e isso aconteceu. Desde 1712 até 1842, 130 anos, este livro ficou obscurecido, esquecido, abandonado. Por causa da Revolução Francesa, da perseguição e morte de muitos cristãos, esse livro ficou num baú, como São Luís profetizou, e só foi descoberto 130 anos depois. Mas, como Jesus prometeu, tudo isso foi para a honra e glória dele, tudo na hora certa. Deus é paciente porque ele é eterno e ele sabe a hora certa do triunfo de Deus se manifestar. E esse aqui, o livro dos exercícios espirituais, por 33 dias, para poder fazer a preparação prática, objetiva, para fazer a consagração perfeita.
Então essas duas coisas são necessárias para você fazer a consagração. Você conhecer o conteúdo do tratado da verdadeira devoção e você, logo depois de conhecer o que é essa consagração, fazer os 33 dias de exercícios espirituais para se consagrar. São João Paulo II, só para citar para você brevemente, ele amava muito Nossa Senhora, mas no decorrer da sua caminhada, ele se tornou padre, ele se tornou bispo, e quando ele se tornou bispo, ele pensou: nossa, quando eu era pequeno, eu perdi minha mamãe muito novo, então eu me apeguei muito à Virgem Maria, ela foi a minha mãe, mas agora que eu sou bispo, cardeal, eu não posso viver mais uma devoção infantil, viver a devoção à Nossa Senhora em tanta profundidade, porque agora o meu foco deve ser a pessoa de Jesus Cristo. Eu devo ser agora um bom pastor, como Jesus, um cardeal da igreja. E aí ele leu esse livro, o Tratado da Verdadeira Devoção. Ele mesmo escreve sobre isso numa carta aos Monfortinos, e ele vai dizer: olha só, quando eu li esse livro, eu entendi que agora que eu sou bispo, agora que eu sou cardeal, que eu preciso mais ainda da Virgem Maria, porque Jesus quis precisar de Maria nos momentos da sua cruz. Jesus quis precisar de Maria, e eu, mais ainda agora que eu devo ser a imagem de Cristo bom pastor, que eu devo precisar dela. E aí, quando ele estava deixando esfriar no coração dele a devoção a Nossa Senhora, esse livro fez multiplicar, aumentar exponencialmente o seu amor à Virgem Maria. Ele teve uma luz do Espírito Santo que fez ele entender em plenitude a missão dele e se tornar o grande Papa que ele se tornou. Também um homem chamado Frank Duff, que era da sociedade da Conferência São Vicente de Paulo, os vicentinos, um movimento que surgiu no século XIX e até hoje dá muitos frutos na igreja para auxiliar as famílias mais pobres. E Frank Duff era desse movimento, e ele tinha um amigo que depois da reunião dos vicentinos, ele conversou com ele e apresentou esse livrinho. E ele disse assim: eu vejo que você tem muita devoção à Virgem Maria, que você está buscando a santidade. Esse livro vai ser um segredo que vai transformar a sua vida, que vai aumentar imensamente o seu potencial de santidade, que vai te unir muito a Deus. E ele recebeu o livro e leu. E depois o amigo perguntou: então, você gostou do livro? Ele disse: eu achei um pouco exagerado. Ele falou: você leu de maneira errada. Reze ao Espírito Santo de Deus e leia novamente esse livro, mas com o Espírito Santo, não como um livro qualquer. Peça ao Espírito Santo que te ilumine e você vai ver. E ele, humildemente, porque nem todos fazem isso, ele rezou ao Espírito Santo e leu novamente o Tratado da Verdadeira Devoção. Nessa segunda leitura dele, impactou de tal modo a vida dele, que ele, a partir daí, fundou o movimento da Legião de Maria, inspirado nessa leitura que ele fez do tratado. Ele formou um exército de Nossa Senhora, que humildemente foi crescendo. Hoje, é dito pelo Papa João XXIII que a Legião de Maria apresenta a verdadeira face da Igreja Católica, representa de uma maneira genuína a Igreja Católica. É um exército que silenciosamente está trabalhando, evangelizando, rezando, intercedendo, servindo. Ele, por causa da leitura desse tratado, fez tudo isso. E muitos outros mudaram a sua vida com a leitura desse tratado. Encontraram um cristianismo mais genuíno e mais perfeito na imitação de Cristo através desse livro, o Tratado da Verdadeira Devoção. O Santo Padre, o Papa Pio IX, no dia 12 de maio de 1853, promulgou em Roma um decreto declaratório de que os escritos de São Luís Maria Grignon de Montfort estão isentos de qualquer
pequeno erro teológico. Quer dizer, a igreja disse, através do Papa Pio IX, deu um decreto, vou repetir, no dia 12 de maio de 1853, que não existe nenhum erro teológico nesse livro. E olha só não existe nenhum erro teológico, mas foi um ano antes do dogma da Imaculada Conceição que foi proclamado isso. Esse livro você pode ler com segurança. A igreja está dizendo que não existe nenhum erro teológico nesse livro. É um livro que a igreja deu carimbo, assinou embaixo, disse: pode ler com segurança, pode confiar que a coisa vem de Deus, é inspirado pelo Espírito Santo. Né? E o Papa Pio IX não somente disse isso, mas ele afirmou que a verdadeira devoção proposta por São Luís Maria de Montfort é a melhor e a mais aceitável. E ele diz isso no livro dele. Existem várias formas de você ser devoto de Nossa Senhora, mas aqui você vai encontrar a forma mais perfeita da devoção à Santíssima Virgem Maria. Mas irmão Luís Maria, eu já ouvi falar que existem outros modos de fazer a consagração, né? São Maximiliano Kolbe leu o tratado e ele fez uma outra forma de fazer a consagração. Quer dizer, São Maximiliano, ele se encantou, ele abraçou essa consagração tão plenamente que ele criou a congregação dele, os franciscanos da Imaculada, os franciscanos conventuais, costumam fazer a consagração com um método um pouco diferente, mas na essência, o que São Maximiliano ensinou é a mesma coisa de São Luís. Ele só usou termos um pouco diferentes, né? Mas a mais perfeita consagração é essa. Por quê? Você vai entender no decorrer das formações que você vai receber. Você vai entender de uma maneira mais aprofundada. Nós vamos ter uma semana, antes de começar os exercícios, vamos ter uma semana de conhecimento do tratado da verdadeira devoção, para te ajudar a entender bem. Mas não é bom que você deixe para depois você começar a leitura do tratado. Não é bom que você deixe para depois, mas que você já adquira logo o tratado da verdadeira devoção e o livro dos exercícios espirituais. É necessário que já comece a leitura, não dos exercícios, mas do tratado. Os exercícios só no dia 21. Mas o ideal é que você comece logo. Se você, por algum motivo sério, não puder fazer a leitura, por isso nós preparamos uma semana inteira de explicação, de aprofundamento, para te facilitar. Mas o ideal é que você faça a leitura. Se você quer fazer uma consagração de uma maneira mais plena, faça a leitura do tratado da verdadeira devoção. Eu quero citar aqui uma passagem do tratado da verdadeira devoção, no número 217, que diz assim, olha só, número 217. Está quase. Tá aqui. Olha só, isso aqui é muito profundo. Ele vai dizer: quando virão esses tempos felizes em que Maria... Quando virá esse tempo feliz em que a Divina Maria será designada Senhora e soberana nos corações, para plenamente submeter ao império do seu grande e único Jesus? Quando as almas haverão de respirar Maria, como o corpo respira o ar? Eis que coisas sublimes acontecerão neste mundo, onde o Espírito Santo sendo encontrando sua amada esposa, reproduzida nas almas, nelas irromperá com abundância e as encherá com seus dons. Quer dizer, o Espírito Santo vai olhar para você e vai ver a devoção verdadeira, profunda a Nossa Senhora na sua alma. Ele vai ver uma alma humilde, uma alma revestida com o manto de Maria, com o perfume, vamos dizer assim, da sua divina esposa. E quando o Espírito Santo vê Maria como que reproduzida nos corações, nas almas, o Espírito Santo, ele vai vir em abundância e vai encher os corações de santidade e de bênção. E ele vai dizer:
encontrando sua esposa reproduzida nas almas, nela irromperá com abundância e as encherá com os seus dons, e particularmente com o dom da sabedoria, para então operar maravilhas de graça. Meu querido irmão, quando virá esse tempo feliz, esse século de Maria? São Luís está profetizando que vai chegar um tempo que o Espírito Santo vai realizar aquilo que a gente reza na oração do Espírito Santo. Vinde, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Ele está dizendo, vai chegar esse tempo em que a terra será renovada, como está no Salmo 103, a terra será renovada pelo sopro do Espírito Santo. Quando vai acontecer isso? Quando vai acontecer isso? Ele mesmo vai dar a resposta. Meu querido irmão, quando virá esse tempo feliz, esse século de Maria? Isso São Luís escreveu em 1712. Nossa Senhora em Fátima vai dizer que nós vamos viver tempos difíceis. Ela disse coisas que ainda não aconteceram. Ela disse que nações inteiras serão aniquiladas. É um tempo de prova, é um tempo de dor que nós estamos vivendo agora. Mas logo em seguida disso, ela disse, por fim, o meu imaculado coração triunfará. O Padre Pio profetizou em 1963 que o triunfo era para agora. Ele disse, essas crianças que estão brincando verão, eu e você não veremos esse tempo feliz, mas essas crianças verão. Quando acontecerá isso, esse triunfo? Nossa Senhora depois vai chamar o triunfo do Imaculado Coração dela. O triunfo de Deus vai vir por meio dela. Quando vai vir esse triunfo? Quando vai dar um basta em tanta injustiça nesse mundo? Em tanta malícia, em tanto pecado, no pecado constitucionalizado, o pecado colocado como lei, o pecado que está tomando conta das nações, o pecado que toma conta da mídia, de tudo, tanta maldade, tanta malícia, tanta guerra. Quando vai se cumprir a profecia de Joel, que diz que as espadas vão se tornar arado, não é? As lanças vão se tornar foice para trabalhar no campo? Quando vai vir esse tempo feliz? São Luís vai dizer, esse século de Maria, em que tantas almas eleitas e conseguidas do Altíssimo por meio de Maria, perdendo-se elas mesmas no abismo do seu interior, virão a ser cópias vivas de Maria para amar e glorificar a Jesus Cristo? Não virão tais tempos enquanto não se conhecer e enquanto não se praticar a devoção que eu ensino. São Luís está dizendo, esse tempo não virá enquanto essa devoção que eu estou ensinando não for conhecida. São Luís faz uma profecia tremenda aqui. São Luís faz uma profecia gigantesca aqui. Ele diz que só vai vir esse tempo quando essa devoção se espalhar. Sabe? Como uma chama que é acesa e incendeia uma floresta inteira. Assim também chegará o tempo, ele está profetizando isso ao quê? 100, 200, 300 anos atrás. Ele está profetizando que essa consagração vai ser conhecida e vai se espalhar pelo mundo. E só então nós vamos ver esse tempo feliz. Então o triunfo vai começar a acontecer em cada alma que fizer essa consagração, e assim acontecerá no mundo inteiro. Gente, essa profecia é tremenda, e você está ouvindo essa pregação que eu estou fazendo agora, porque Deus quis que você estivesse sabendo, ouvindo, conhecendo essa profecia de São Luís, e você está fazendo parte dessa profecia. Você está agora sendo uma dessas pessoas que São Luís profetizou, que vão conhecer essa devoção, que vão ter a vida transformada e que vão fazer a perfeita consagração a Jesus pelas mãos da Virgem Maria. Anota para quando você estiver com o tratado em mãos, você ter em especial esse número 217. Ele termina dizendo, ut adveniat regnum tuum, adveniat regnum Mariae, para que venha o teu reino, Senhor, que venha o reino de Maria, que Maria se torne rainha dos nossos corações, porque só assim Jesus vai reinar em plenitude em nós.
São muitas coisas que a gente precisa falar, né? Hoje o tempo é curto, sempre o tempo é curto. Aliás, eu vou repetir para você várias vezes durante as formações da consagração. De Maria nunquam satis, em latim, significa, São Bernardo que diz essa frase, nunca se fala o suficiente da Virgem Maria. Sempre tem mais para ser falado, sempre existem coisas mais profundas, mais lindas, mais maravilhosas. Nunca dá tempo de falar tanta riqueza da Virgem Maria. É coisa demais, é lindo demais meditar sobre ela, porque quanto mais você conhece a obra-prima do Criador, mais você entende a grandeza dele, o Criador. Quando você elogia uma obra de arte, quem fica feliz é o artista que fez aquela obra de arte. Por isso, você quando ama, exalta a Virgem Maria, São Luís vai dizer no tratado, quanto mais você estará exaltando Jesus, e ela estará atribuindo toda a glória que ela recebeu a seu Filho Jesus, a Trindade Santíssima. Quanto mais você se aproxima da Virgem Maria, ela é imaculada, ela é transparente a Deus. Você está se dirigindo diretamente ao coração de Deus. E eu vou provar isso nas nossas meditações do Tratado da Verdadeira Devoção. E eu termino falando de maneira bem resumida, né, por causa do pouco tempo, mas depois nós vamos aprofundar mais ainda sobre isso. Nós vamos meditar no decorrer desses dias 4 pontos essenciais. Primeiro, o desapego do mundo. Um verdadeiro cristão, ele ama mais o céu do que a terra. É necessário, para se tornar cristão de verdade, se desapegar das coisas mundanas. Não ter o céu como uma possibilidade remota. Não ter o céu como uma coisa muito distante. É preciso aqui já experimentar o céu através da palavra de Deus, da Eucaristia, para você ser um cidadão do céu, cidadão do alto. Depois você vai fazer, nos exercícios espirituais, 7 dias de desapego de si mesmo. Né? Conhecer quem você é com a luz do Espírito Santo, para desprezar ao seu ser pecador e exaltar a Deus que faz maravilhas em você. O terceiro ponto vai ser o conhecimento de Nossa Senhora, que você vai se aprofundar. Você vai conhecer quem é a Virgem Maria no ensinar da Igreja Católica, o que Deus diz sobre a Virgem Maria, não o que nós pensamos. E o quarto, que é a meta final, é a meditação do conhecimento da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o centro de todo o nosso ensinamento. O centro absoluto, o objetivo máximo é o conhecimento de Jesus Cristo. E também você vai aprender que existem, entre aspas, 4 formas de você ser devoto da Virgem Maria. Na verdade, 3, porque a primeira forma, primeiro grupo são os não devotos, os que não querem saber de Nossa Senhora. Como nós oferecemos a comunhão reparadora dos primeiros sábados em reparação por esses que desprezam, que se dizem cristãos, mas não amam aquela que Jesus entregou. Eis aí sua mãe, para ser nossa mãe. O segundo grupo são os devotos. Se dizem devotos, mas são falsos devotos. Se acham grandes devotos da Virgem Maria, mas não são devotos. Será que eu sou um falso devoto? Você vai aprender no decorrer dessas formações. Se existir alguma coisa errada na sua devoção à Virgem Maria, vai ser corrigida, porque São Luís fala dos não devotos e dos falsos devotos, que acham que são e não são. Também existem os verdadeiros devotos. Não é fácil ser verdadeiro devoto, não. Será que eu sou um verdadeiro devoto da Virgem Maria? Ele vai ensinar passo a passo. Só que essa preparação, esse curso de formação que você vai fazer, junto com o Instituto Rested, com a família Exército de São Miguel, você não vai aprender a ser somente um verdadeiro devoto. É o 4º ponto. Olha, não devotos, falsos devotos, verdadeiros devotos é muito bom, mas Deus não quer para você o bom, Deus quer para você o melhor. Você vai aprender, como diz o próprio São Luís aqui, algo que muitos santos nem conheceram.
algo que é um segredo para você cair menos vezes, para você se santificar mais rápido, para você ter maior segurança na sua caminhada, para você crescer grandemente no amor de Deus. Você não vai ser um não devoto, nem um falso devoto, nem um verdadeiro devoto. Você vai aprender aqui, com esse livro, a ser o perfeito devoto. Como assim, irmão Luiz Maria? Perfeito é aquele que não erra, que não quer dizer que você não erra, quer dizer que você vai descobrir a forma mais perfeita de caminhar. O caminho é Jesus, mas você vai aprender a mais perfeita devoção à Santíssima Virgem Maria. Muitas coisas teríamos para dizer, mas vamos dizer ao longo desses dias. Eu termino esse momento repetindo a frase do Beato Pio IX. O Santo Padre, o Papa Pio IX, depois de São Pedro, teve o pontificado maior da história, né? O grande Papa Pio IX afirmou que a verdadeira devoção proposta por São Luís Maria é a melhor que existe, é a mais aceitável de todas. E assim, o Papa Pio IX e a Igreja está convidando você para dar esse passo tão especial, tão importante no seu caminho de santificação, ser todo de Jesus, numa perfeita entrega a Ele por meio da Virgem Maria. Deus abençoe, procure adquirir o Tratado da Verdadeira Devoção o mais breve possível e nós vamos nos encontrando no decorrer das próximas formações. Eu quero dizer para você que no próximo encontro eu vou tirar as dúvidas mais práticas, mais concretas. Amanhã eu vou explicar o que você precisa fazer concretamente para se preparar e fazer direitinho a sua consagração. Como vai ser o caminhar dessa consagração. Deus abençoe. Compartilhe esse vídeo, faça com que muitas pessoas conheçam esse grande segredo que Satanás odeia, mas que o Espírito Santo quer espalhar para todos os corações. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.